Muito boa noite a todos. Estamos aqui para o nosso quarto encontro do ESG, né? Mas que o livro que estamos estudando é O Caminho que a Vida Te Encontra, da Ana Teresa Camasmi. Hoje a Edna vai estar passando para a gente, né, as reflexões do terceiro capítulo, do capítulo 3 desse livro, que é A Travessia do Luto. Mas para iniciar o trabalho, eu vou pedir a Elisa que leia a página inicial e depois a Solange que faça a nossa prece. Bom dia a todos. Boa Do noite. livro, desculpa, boa noite. Do livro Cartas Psicografadas, Retornaram contando, de Chico Xavier. Eles vivem. Ante os que partiram, precedendo-te na grande mudança, não permitas que o desespero te assombre o coração. Eles não morreram, estão vivos. Compartilham-te as aflições quando te lastimas sem consolo. Inquietam-se com a sua redenção aos desafios da angústia quando te afastas da confiança em Deus. Ele sabe igualmente quando dói a separação. Conhece o pranto da despedida e te recordam as mãos prementes no adeus, conservando na acústica do espírito as palavras que pronunciastes, quando não mais conseguiram responder às interpelações que articulastes no auge da amargura. Não admitas estejam eles indiferentes ao teu caminho ou à tua dor. Eles percebem quanto te custa a readaptação ao mundo e a existência terrestre sem eles, e quase sempre se transformam em sirineus de ternura incessante, amparando-te o trabalho de renovação ou enxugando-te as lágrimas quando tateias a lousa em lhes enfeitas a memória, perguntando por quê. Pensa neles com a saudade convertida em oração. As tuas preces de amor representam acordes de esperança e devotamento, despertando-os para as visões mais altas na vida. Quando puderes, realiza por eles as tarefas em que estimariam prosseguir e tê-los-ás contigo, por infatigáveis zeladores de teus dias. Se muito deles não são teu refúgio e inspiração nas atividades a que te prendes no mundo, para muitos outros deles és o apoio e o incentivo para a elevação que se lhes faz necessária. Quando te disponhas a buscar os entes queridos domiciliados no mais além, não te detenhas na terra que lhes resguarda as últimas relíquias das experiências no plano material. Contempla os céus em que mundos inumeráveis nos falam da união sem a Deus e ouvirás a voz deles no próprio coração, a dizer-te que não caminharam na direção da noite, mas sim ao encontro de novo despertar. Boa noite a todos. Pedindo aos espíritos guardiões do Grupo Espírita Meimei, aos nossos guardiões, a espiritualidade amiga que vem para nos intuir e a que vem para estudar conosco, e agradecendo a presença de todos os encarnados, gostaríamos muito de pedir, com nosso carinho imenso, que cuide dos nossos entes que passaram para outro plano antes de nós. Com certeza, nossa saudade é grande, mas sabemos
que eles estão sendo bem cuidados e que estamos a caminho e que um dia tudo será um trabalho bonito junto todos de novo, em direção, pela direção do caminho de Jesus. Assim sendo, pedimos permissão para o início dos estudos dessa noite, do livro Caminha que a Vida Te Encontra. Muito obrigada, Elisa. Muito obrigada, Solange. E agora vamos passar a palavra para a facilitadora do estudo dessa noite, Edna. A palavra é sua. Boa noite, meus queridos. É, me coube esse terceiro capítulo para a gente dividir, conversar, né? Eu confesso que quando eu vi o título, eu me assustei, né? Porque é um tema que mexe muito com a gente e a gente já pensa que não vai ter as palavras para poder discorrer. Mas, ao mesmo tempo, à medida que eu fui, assim, que a leitura ia acontecendo, eu fui percebendo, assim, é uma leitura leve, não é uma leitura difícil, não é uma leitura pesada, é uma leitura que traz para gente exatamente, acho que foi o objetivo dela, né? Que é trazer um consolo para gente, um entendimento e contribuir, né, para esse momento difícil pelo qual todos nós passamos, e alguns de nós em muitos momentos, né? Então, que Deus nos envolva, nos ajude nesse entendimento, que realmente essa mensagem que a Ana tentou passar para a gente, que ela passou, né, que eu consiga trazer para vocês, porque são tantas as reflexões que aparecem nas entrelinhas, e honestamente, eu não sei se eu alcancei todas essas reflexões que ela queria trazer para nós, mas enfim. Eu sei que eu me senti assim, como eu vou dizer, bastante emocionada, bastante leve com essa leitura, e eu vou tentar passar para vocês de forma leve também, que foi como ela chegou para mim, né? Então, esse capítulo, ele não é muito curto, ele é extenso, e eu fui tentando fazer uma organização mais didática dele, que a gente tem semana que vem também, né? Então, a minha proposta hoje é que a gente discuta, que a gente faça a leitura de 4 itens e mais uma entrada, esses dois que estão com asterisco, olha, eu chamei assim de uma definição, porque é bem, então, bem no iniciozinho do capítulo, quando ela fala assim, capítulo 3, a travessia do luto, né? Então, parece que nessas 2, 3 páginas ela vai tentar trazer para a gente uma definição do que seja o luto. Depois, ela traz uma explicação, né? Por que que é preciso a gente se lutar? E depois ela discorre sobre alguns temas, que são esses que eu enumerei. O primeiro, ela fala da questão do tempo, né? O tempo das nossas emoções não é o mesmo tempo dos acontecimentos nem do pensamento. Um segundo item, para que a vida continue, é preciso entregar. E ela fala sobre entrega. Entregar é um exercício de desapego. O terceiro item, lidar com a perda de um ente querido modifica os outros laços afetivos. E o quarto item, que é o último que a gente vai ver hoje, fala sobre a força para vencer as dificuldades, né? E ela nasce e cresce no encontro com elas. Então, essa é a proposta de leitura de hoje. Bom, vamos adiante. Isso. Logo de início, né, ela vai definir a ideia do luto, né? Então, a palavra luto, aí eu comecei fazendo
um esqueminha para a gente ir raciocinando, né? A palavra luto define a ideia de perda de um ente querido. É só isso que ela se refere? Verdadeiro ou falso? Quando a gente fala de luto, qual é a primeira Falso. coisa que... Falso. Por que que é falso? Porque você pode ter luto por uma capacidade física que você perdeu, por uma limitação que te apareça, Por ou um que apareça em desemprego. algum parente que modifique e você vê a tristeza do outro, o sofrimento do outro, por muitas causas assim. Você pode ter Muito. luto por um pet que foi embora, que seja muito amado, muito querido, que estava sempre com você há muito tempo. Por um emprego que Então, você há perdeu. muitas causas. O O emprego, né? Ela vai emprego, enumerando, né? Ela vai exatamente, lá vai, enumerando, né? e lá Ela vai. vai enumerando. São Troca aí, muitas e Mirinha. muitas causas. Muitas das causas, né? Então, olha lá, ela vai listando. É um fenômeno que acompanha aquele que experiencia algum tipo de separação. Então, toda separação, né, você pode chamar, você pode mostrar, pode se entender que ali existe um luto, né? A morte, alguém que nem a Solange foi enumerando, a perda do trabalho, a perda das forças físicas e por aí vai. Mas por quê, trocando, Miriam, mas por quê que a ideia da morte, troca, Mirinha, por favor. Por que que a ideia da morte, cliquei, ela vai assustar tanto a gente, né? Porque com relação à morte, o luto é tão complexo, porque ele traz uma mensagem para a gente. Qual é essa mensagem que a morte traz? Que nunca mais nós vamos ver aquele ente querido, né? Então, quando você perde um trabalho, né, você fica amargurado, você passa, tem gente que entra em depressão, às vezes a situação é muito complicada, então você passa por situações muito difíceis, mas a expectativa de que vai surgir uma outra oportunidade, né? Aquilo move a gente e você vai atrás, e você renova as forças para que aquilo aconteça, e você vai vivendo um dia após o outro. Mas essa ideia de que você nunca mais vai ver o outro, que não vai mais encontrar, isso machuca muito. Então, por isso, a ideia do luto em relação à morte, ela se torna tão complexa, né, para nós, seres humanos, ainda tão carentes que nós estamos, né? Vamos lá, amiga. A gente tem aí a questão do tempo, né, que ela vai mostrar que uns caminham, pode clicar no meio, que uns caminham de forma diferente dos outros, né? Porque esse luto se dá em vários níveis de intensidade e de tempo. Uns sentem muito, 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 outros nem tanto. O tempo também difere de um para o outro, essa vivência, né? Esse caminhar. Por quê? Porque depende do modo como cada um lida com as separações naturais da vida. Ou seja, à medida que a gente vai amadurecendo e vai lidando com situações, a gente vai criando um modo de lidar com as separações no nosso dia a dia, né? Quando eu perco alguma coisa, quando eu perco, ou quando eu me afasto um pouco de alguém, né? Quando eu perco o próprio emprego, quando eu lido com uma doença. Então, à medida que a gente vai lidando com separações, com dificuldades, a gente vai aprendendo, a gente vai criando um modo de reagir diante dessas situações. Então, a gente vai reagir, né, a esse momento do luto em níveis diferentes, em intensidades também, em tempo diferente. Por quê? Porque dependendo das nossas outras experiências, elas vão nos ajudar trazendo uma bagagem que vai trazer para nós uma reação ou mais rápida, ou mais lenta, ou muito profunda, ou faz a gente se fechar, enfim, vai depender da experiência de cada um. E não cabe a nós julgar. Às vezes você está num velório, no sepultamento de alguém, você vê alguém da família parado, quieto, sem nenhum choro, tudo. Nossa, mas está ali, não soltou nenhuma lágrima. Que filho é esse? Que marido é esse? Cabe a nós fazer esse tipo de julgamento. A gente não está ali, né, no coração da pessoa, a gente não tem.
o conhecimento, a gente não sabe por que experiências essa pessoa já passou, como é que ela vai lidando com isso. Então, para cada um, lidar com a perda é diferente, queiramos ou não. E eu acho muito legal essa ideia de respeitar o momento do outro e entender que ele tem o direito de reagir da forma que ele se sentir, né? Então, eu Edna, quero. Oi, amor. só um comentário. E Ah, também, às vezes, a pessoa, naquele momento, ela ainda não percebe, ela ainda, como a gente costuma falar, ainda não caiu a ficha. Às vezes não ela caiu. fica naquela situação e age, e reage, e faz até o que tem que fazer, quando É, depois, né, que e realmente depois. se despede e que chega em casa, que vê, percebe o vazio, aí é que ela vai entrar naquele luto. Por isso que É às a vezes tem fase gente da negação da inicial. negação, É. exatamente, da Tem negação. um ponto aqui da leitura, que está mais lá para o final, em que a Ana vai falar da importância do ritual, né? Porque como ele é importante para ajudar a gente nesse cair da ficha que a Georgia mencionou, aí, né? Então, essa reação da gente, é importante que a gente perceba e entenda e respeite a reação de cada um que está à nossa volta. Vamos lá, menino. Todo aquele. Olha só, gente, eu fui tirando as falas, a maioria das falas, eu não fugi do texto dela, eu estou dentro do texto dela o tempo inteiro, porque tem falas dela que não dá. Quer dizer, eu senti dessa forma, né? Não sei se por causa do tempo. Né? Eu preferi usar as palavras dela do jeitinho que ela colocou, porque eu acho que ela traz a carga da emoção. Se eu começar a trocar muito, eu vou fazer perder isso, entendeu? Esse foi o meu raciocínio enquanto eu lia e tentava desenvolver isso. Então, lá na página 58 no livro, ela diz assim, que todo aquele que ama, olha só que bonito, hein? Corre sempre o risco de não ter diante de si os seus amores. E a gente nunca pensa nisso, né? Porque enquanto a gente está com tudo muito bem, tudo funcionando, a gente não pensa que é possível perder, né? E aí ela fala sobre a percepção da presença do amor e a percepção da falta que a pessoa faz. Tipo assim, eu só descubro, né? Eu só percebo a falta que aquela pessoa me faz, o amor que eu sentia por aquela pessoa, quando eu fico sem ela, né? Então, por que eu não aproveitar os momentos com que a gente está ali vivendo junto, compartilhando uma vivência, né? Por que não aproveitar isso e mostrar para ela o quanto a gente gosta, quanto a gente ama, quanto a gente precisa da pessoa, né? É claro que isso tem a ver com os temperamentos de cada um, né? Mas muitos de nós perdemos muitas oportunidades. A gente perde as oportunidades, né? E aí depois por isso que você encontra tantas pessoas que no momento desse perdem o controle, né? Por quê? Porque a pessoa em várias situações, e aí começam a aparecer os questionamentos, porque a cabeça da gente, estou falando isso até porque estou lembrando das minhas experiências. O filme que passa na cabeça da gente é tudo muito rápido. Você vê muitas emoções, você percebe muitas emoções chegando na sua cabeça. É difícil você controlar isso, né? Então, essa fala dela chama atenção para uma reflexão da gente. Aproveitemos o tempo que a gente tem com as pessoas que estão à nossa volta, né? E vamos fazer desse tempo um tempo feliz. Por quê? Porque a gente corre o risco de ficar sem eles. Qualquer situação, né? Vamos lá, amiga. Ó, lá na página 58, amar na imprevisibilidade, na impermanência. A gente não para pensar que nós somos finitos, né? Nada é eterno, nada é permanente. A nossa vida terrena também não é, mas a gente não para pensar nisso. Aí você vê como é que nas entrelinhas, eu estou aqui ainda parada na página 58 e fui puxando as frases que foram me chamando a atenção. Então, ela vem com frases assim, leves, mas que provocam na gente reflexões mais profundas, né?
Essa daí é muito bonito isso, é perceber que, ó, eu vou acabar, isso que está aqui, né? Esse momento que eu estou vivendo aqui vai, se vai. Então eu tenho que aprender a amar as pessoas, amar quem está à minha volta, entendendo que isso não é eterno, né? Que essa presença não é eterna. Vamos. E aí ela toca na questão da confiança, né? Ela fala de luta e confiança. Eu achei essa figurinha aí do Snoopy e do Charlie Brown, porque eles são os amigos, né? Eles são essa coisa da amizade, tá sempre, eles se implicam um com o outro, e reclamam, reclamam e tudo, mas aquilo ali tá ali, ó. Existe uma troca de confiança ali, né? Como é que ela fala da confiança? Lá na página 58 ela começa a falar de confiança. Olha só que bonito. Luto é rompimento da confiança de um modo de existir. Ou seja, ele quebra, né? Você está vivendo uma situação confiante. Ah, isso foi assim até agora, né? Nunca parei para pensar, tudo tranquilo, tudo seguro. Então, o luto é um rompimento na confiança que eu tenho naquele momento. Eu estou vivendo um momento feliz, tudo tranquilo, tudo caminhando, e de repente, esse alguém querido meu se vai, tira o meu chão, né? Então, rompe, é um momento que rompe, tira a minha confiança desse modo tranquilo de existir e retira da inocência, o luto retira da inocência, da confiança no seguro. Por quê? Porque essa confiança chega a ser inocente, né? Porque nossa vida real é tudo assim, tudo tranquilo, tudo maravilhoso, tudo as mil maravilhas, né? A confiança chega a ser inocente, essa coisa da gente confiar que nada vai mudar. Eu vou, poxa, que momento bom que eu estou vivendo. Vai ser sempre assim. A gente não para pensar isso, né? A gente não para refletir sobre isso. Foi assim até agora, vai continuar a ser assim. E, de repente, tira o chão da gente. Então, é preciso. Próximo slide, amigo. É preciso, né, a gente parar e pensar que o luto ele é um convite para a gente confiar no que é inseguro, no que é instável, no que é impermanente, mas a gente só consegue isso fazendo uma conexão com o sagrado. Sozinho a gente não caminha. Por quê? Porque é impossível viver numa situação de instabilidade, né? Como é que eu consigo essa conexão com o sagrado? Como é que eu consigo confiar no que é inseguro, no que é instável? Concordando com a perda, concordar que esse era o caminho que o meu cliente querido tinha que seguir, né? A gente tem que entender que a morte está para todos nós. Falar é fácil, né? A morte está para todo mundo e está fora do nosso controle. Então, a partir do momento que eu concordo com essa perda, sim. Às vezes a gente vê, a gente tem alguém nosso sofrendo tanto, né? Doente e tudo mais, e a gente, no auge do egoísmo, reza, Senhor, cuida, traz de volta, não deixa fulano morrer, não deixa isso, não deixa aquilo. Quão egoísta às vezes a gente é nessas situações em que você vê a pessoa num estado de sofrimento atroz, e às vezes a pessoa não consegue fazer a passagem, tamanho é o nível de apego, isso vai aparecer lá atrás, né? O apego que a gente tem ali naquele momento, né? Então, à medida que eu concordo com a perda, fica mais fácil para eu me reestruturar e para quem partiu também seguir o seu caminho. Né? Está fora do meu controle. Então, tenho que deixar. E aí eu tenho que refazer, né? O meu caminho. Eu tenho que refazer essa caminhada, porque eu estava caminhando tão tranquilo lá, feliz da vida, e de repente tudo se foi. É preciso que eu refaça esse caminhar da desilusão, né, daquela perda da confiança e caminhar até
o quê? Até conquistar essa confiança novamente. Ah, aí você para e pensa, quando eu paro nesse novo momento, né, quando eu consigo essa conquista novamente, é claro que ela já é diferente, ela já está mais próxima da realidade do dia a dia. Porque antes eu estava num momento de êxtase, né? Quando eu passo pelo momento do rompimento, né, dessa perda toda, o que que acontece comigo? A minha ficha acaba por cair, que existem os momentos em que alguém vai ter que partir, né? Então eu passo a entender a realidade de outra forma, eu reconstruo essa confiança de uma outra forma. E aí é uma coisa mais assim, mais próxima do nosso real, né? Não é tão, como é que eu vou dizer? Ele não é tão inocente quanto aquela confiança que eu tinha anteriormente, né? Então, ele modifica, o luto modifica a minha forma de lidar, de entender as situações. No luto existe uma beleza. E que beleza tem no luto? Faça verdadeiro. Quem lê o capítulo? Como assim, Edna? Onde for ver beleza no luto? Eu até procurei um slidezinho mais bonitinho, mais leve, né, para ajudar a gente. Vamos ver o que que é ser certo, ser errado isso? Vamos lá no seguinte, né? Por que aquilo é verdadeiro? Por que existe uma beleza? Porque o luto nos tira da distração em que consiste o nosso existir e nos convida a valorizar o nosso modo de viver. Ou seja, eu venho, né, vivendo, vivendo. Mas quando algo acontece, e você para e pensa, poxa, fulano se foi. E eu agora estou aqui, né? E essa minha distração acaba por passar porque eu acabo por fazer questionamentos que no dia a dia eu não faço. O luto permite isso para gente, permite que a gente se questione, né? Por que que eu estou vivo? O que que eu estou fazendo aqui da minha vida? Em que eu estou empregando esses momentos que eu estou vivendo, né? Às vezes a gente só reclama, existem os reclamões de sempre. E a gente não consegue ver o que de bom que Deus deu para a gente aproveitar enquanto a gente está aqui. Então, essa ideia da beleza do luto é porque o que que é belo nisso? Belo desse momento de reflexão profunda e individual é ele mostrar para a gente que a gente tem que sair dessa vida distraída que a gente leva, né? A gente é como se desse uma sacudida na gente e falasse: o que que tu está fazendo aí? O que que você vai fazer da vida? Aí você começa, você vai num tranco e começa a pensar: o que que eu estou fazendo da minha vida? E se fosse eu que morresse nesse momento, né? O que que eu fiz até agora de proveitoso, de bom? O que que eu posso deixar de bom para quem está à minha volta, né? Essa é a beleza, é a reflexão que ele faz a gente fazer. Ele nos permite fazer coisa que no dia a dia a gente não faz, a gente vai distraidamente. Vamos. E aí ela diz que em lutar é preciso, é preciso. Todos passaremos por perdas. Logo, enlutar-se faz parte do contrato de viver. Ou seja, nasci já com contrato. Tá? Ah, um dia, ela não diz uma das cláusulas, um dia você vai, você não vai ficar aqui para sempre, né? Você não vai ficar aqui para sempre. Então, é preciso ir lutar, né? E aí ela fala, nesse item ela fala que para ela esse assunto é muito especial. Por quê? Porque ela descobriu que escrevendo
era uma forma, era uma ação curativa para ela. Escrever é uma ação curativa. Ao mesmo tempo que ela se sentia útil, porque podia passar, né, através dessa escrita, das experiências dela, falando da Ana, né, que nesse ponto do livro ela comenta por que esse assunto é tão especial para ela, né? Ela se sente útil porque ela pensa assim, bom, essa narrativa pode ajudar outras pessoas que estão na mesma situação, né? Então, esse assunto é especial para ela. É um momento de cura, né? E ela diz nos vídeos dela, que eu andei olhando alguns, ela conta que parece que a cada fala dela, a cada palestra que ela vai, que ela conversa com mães que perdem seus filhos também, ela vai se sentindo mais confortada, mais aliviada. Então, isso faz parte do processo curativo. Ô, Edna, tem um comentário do Eduardo aí no chat. O luto para. Como é que pronuncia? É Jiddu Krishnamurti, não é isso? Isso, Krishnamurti. Não é apenas a tristeza pela perda física de alguém, mas sim um fenômeno profundo ligado ao apego, à autocomiseração e à continuidade do eu, o ego, né? É um convite para investigar a própria mente, entender a natureza do apego e viver de forma tão plena e desapegada que a morte não seja vista como um fim, mas como parte da vida. A gente já nasce sabendo que isso vai acontecer, né? Então, o luto nos proporciona, passar pelo luto nos proporciona esse entendimento. Essa fala é bonita, né? Essa fala é bonita, bem completa, né? Bem completa. Você quer fazer algum comentário, Eduardo, nessa fala que você colocou? Ah, já está explicando bem aí. Ele tem muito essa coisa de desapego. O Jiddu ele tem muito essa coisa de desapego. Ele tem uma palestra dele que ele fala que é possível a gente nunca sofrer. Esse sofrimento é inerente ao ego. Tudo ele faz muito esse balanço do ego, né? Do envolvimento do ego nas questões humanas, né? E Isso. exatamente a gente não valorizar tanto esse egocentrismo aí é que a gente vai aprendendo ao longo da nossa vivência, né? A tendência é essa, os nossos aprendizados. E aí a Ana fala que depois de uma perda, não dá para a gente continuar vivendo como se nada tivesse acontecido ali, né? Porque toda entrega que tem a nossa energia afetiva requer da nossa alma um tempo para se recuperar, para mudar a rota, para voltar a querer viver, para mudar a nossa estrutura novamente, para a gente se reerguer, né? Então não tem como fugir disso. Nós somos uma pessoa antes de uma perda e nós somos uma outra pessoa depois dessa perda. Devido a todas essas reflexões que essa perda, que esse momento traz para a gente. Ah, apenas só isso, sim, só o passar do tempo melhora a nossa dor. Certo ou errado isso? É só o tempo que faz isso? Não, o tempo é o que a gente precisa para trabalhar na nossa cabeça, mas ele não é o único fator. O nosso luto é individual. O meu pode levar 1 ano, o seu pode levar 3, o outro pode ficar em luto a vida inteira até morrer, entendeu? Verdade. Então, o tempo é um dos fatores necessários, né? Mas o que que realmente, né, melhora a nossa dor? Vamos lá. A ressignificação, né? Ela, que ela diz que vamos fazendo, lá na página 60, ela diz o que vamos fazendo por nós mesmos durante esse tempo de separação temporária, né? Que a gente sabe que é temporário, mas a gente, quer dizer, o cognitivo ainda não já registrou, mas a gente na emoção ainda não foi, né? Então, o que a gente faz por nós,
a atitude que a gente toma de tentar, né? Porque às vezes a gente é pego tão de surpresa que não tem forças para reagir, né? Mas à medida que a gente vai criando as possibilidades à nossa volta, que a gente vai pelo menos se abrindo para essas possibilidades chegarem, são as pessoas à nossa volta que podem se aproximar da gente e ajudar de alguma forma, é alguma atividade na qual a gente vai se dedicando, né? E vai ajudando a gente a se reerguer. Ou seja, depende do que a gente faz e vamos fazendo por nós mesmos durante esse tempo. Então, não é o tempo que resolve, é a minha atitude, a minha disposição de estar aberto, de estar, como eu vou dizer, ativo nesse processo da cura, né, da recuperação é que vai fazer a verdadeira diferença. É que nem a Marquezine disse, né? Tem gente que passa a vida inteira cultivando aquele luto, aquela tristeza, e não consegue caminhar adiante, né? Muitas vezes Não, a gente precisa do a tratamento, tem pessoa que para no recorrer, tempo. né? Essas precisam até de médico, psicólogo. Sim, para poder se reerguer. Né? Aí ela fala: precisamos aprender outro jeito de estar junto com eles. Se a gente já não tem mais a presença física, eu tenho que reorganizar esse meu aprendizado, eu tenho que aprender de outras formas. Como é que eu posso estar junto, né? Transcender os modos costumeiros de amar. Porque como é que a gente ama? A gente só ama quando está agarrado no outro, né? Tem que estar perto. Quando o filho sai de casa, vai morar em outro lugar, a gente quase morre, né? Quando o filho casa, levar meu filhinho, né? A gente vira sogra, é por aí, né? Eu tenho Então, uma paciente que entrou num luto desse, que o filho casou e se mudou para o Nordeste, mora do Camorim, e que ela não conseguiu transcender esse luto. Ela não conseguiu. 3 anos o rapaz já tinha ido com a esposa e ela não conseguia transcender o luto. Solange, assim, o problema é que às É, vezes esse luto muito demorado se transforma em doença mesmo, né? Em doença é física, que eu quero dizer, atinge física, sim, mesmo, né? sim, Aí são as doenças que acabam surgindo pela tristeza profunda, sim. pela não aceitação, né? E aí ela acaba arrumando Hipertensão, problemas para ela mesma. diabetes, câncer e por aí Exatamente, vai. por aí vai, exatamente. Eu digo isso porque também, assim, não por conta de do casamento, né? Mas, por exemplo, eu já cansei de falar para vocês da questão da minha sogra, que já fez 2 anos que a minha cunhada morreu e ela até hoje já conseguiu caminhar um pouco, graças a Deus, com muito pedido, muita oração e aí muito em cima, mas ainda tem aquele peso muito grande da situação. Entendeu? Com muita lamentação, com muito choro. Se alguém para na rua para abraçar, oh, como é que você tá e tal, como é que tem passado? Ela abre a boca a chorar e começa a falar na filha. Quer dizer, ela não consegue falar com tranquilidade, ela não consegue falar da saudade sem estar naquele sofrimento que ela fica, né? né? E aí a Ana vai mostrando assim, né? Transcender esse modo costumeiro aí de amar, porque como é que é? Eu achei Ei, essa. Oi? ei, e o Oi, luto Alvin. vem de pessoa para pessoa. Sim, sim, cada um tem o seu jeito de viver aquele momento, né? Cada um sofre de forma diferente, E né? A gente tem que aprender a cada reagir. um tem o seu jeito de ter o seu luto. Pode ser, entendeu? Entendi. Agora, transcender os modos costumeiros de amar, né? Pode ser de que jeito? Como é que a gente está acostumado a mostrar o nosso amor? Troca aí, menina. Eu achei essa figura aí, né? As 5 linguagens do amor, aí a versão das mães, né? Eu acho que esse aí está no livro do As 5 Linguagens do Amor, de Gary Chapman. Eu escrevi aqui para eu me lembrar, porque eu não sabia quem era. Então, você está ali,
Você é um presentinho que você dá, é um abracinho, um beijinho, um cheirinho, né? Você faz a estar ali perto, você faz a comidinha que gosta, você compra uma coisa que a pessoa gosta e presenteia, do nada você chega com aquilo, você investe um tempo para estar perto, mas isso é a forma que a gente tem, porque a gente está aqui encarnado, né? Então, quando ela fala de transcender esse jeito que a gente sabe, ela fala, tipo assim, a gente tem que aprender a trocar essas imagens, né? Tirar essa imagem dolorida da cabeça da gente, né? Essa imagem sofrida da partida e trocar por uma imagem que você tenha dele assim de momentos legais, de uma risada, de momentos que estavam juntos, de viagens que faziam juntos, as fotos que mostram isso, né? E viver aquilo não com a saudade está aí, mas de uma forma positiva, porque foram momentos que a gente aproveitou. Então, se você não pode estar presente ali naquele momento, se a pessoa não pode estar ali presente contigo, né? Naquele momento, para você dar uma comidinha que ela gosta, para você fazer uma roupa que ela quer, para levar para passear no lugar que ela quer, pensa de outra forma, vamos tentar pensar de outra forma, né? Porque eu mostro o meu amor eu vou mostrando, né, o meu amor de outra forma, sem sofrer. Eu vou mostrando que, poxa, que tempo bom que a gente estava junto, né? A gente pode conversar mentalmente. Que tempo bom que a gente passou junto, a viagem que a gente fez. Olha essa foto, que risada boa que a gente estava dando. É uma forma também de eu mostrar esse amor pela pessoa que, né? Não só com as coisas físicas e materiais. Então, a proposta é ir tentando fazer uma troca dessa forma, né, de amar, que a gente só sabe amar desse jeito aí, tão, como é que eu vou dizer, tão material, né, tão presente, tão precisando da presença da pessoa. Isso aí é bem legal. Outro menino. E aí ela conta sobre a morte do filho, né? Diz que foi no final de 2016 que ele ia fazer 20 anos. Vocês conhecem a história, né? Ele ia fazer 20 anos, que ele morreu inesperadamente, teve um infarto. E tem uma frase dela que diz assim, ó, até o momento em que eu escrevo, né, ela ainda não sabia o motivo pelo qual ele tinha morrido, e já tinha se passado 8 anos, quer dizer, ela escreveu esse livro depois de 8 anos, ele já tinha morrido. E aí, a hora ela fala assim, quer saber do que mais está aqui dentro do livro? Não adianta saber por quê, porque saber o motivo não vai trazer ele de volta. Então, a postura tem que ser outra, né? O sofrimento está lá? Tá. E ela fala, ela ressalta o fato dela ter nascido em berço espírita, né? Que viver dentro do espiritismo acompanha a vida dela desde que ela era criança. Fala da casa espírita que os pais construíram no quintal da casa deles, que ela cresceu dentro desse movimento, e ela fala que a certeza da imortalidade da alma foi essencial para ela nesse momento, né? E aí a gente para e vê que as pessoas que não acreditam em nada, como passam por um momento desse, gente, né? A gente tem assim a felicidade, vamos dizer dessa forma, de ter essa concepção, de ter esse entendimento, né, de que a gente não é só a matéria, de que a gente transcende isso tudo. Então, essa concepção, ela é confortadora, né? Ajuda a gente nesse processo para a gente se reerguer. Ser espírita, agora vem, ser espírita não isenta das dores, mas retira do desespero. Está lá na página 61, né? A gente vai sentir, vai, dói todo mundo, todo vai passar por isso, vai sofrer. Não é porque a gente está dentro da doutrina que a gente está imune à questão do sofrimento, mas a forma como a doutrina esclarece a gente, e aí entendo eu, e acho que é o nosso entendimento no geral, né? Que isso depende do amadurecimento e da vivência de cada um de nós, né? A forma como a gente vai vivenciando as coisas dentro da doutrina vão trazendo para a gente um certo conforto diante de determinadas situações,
porque eu estou sofrendo, mas eu não estou desesperada, porque eu tenho uma convicção. Por que que dói, então? Se eu dói por quê? Dói a falta aqui da pessoa que não está ali, dói por causa da separação, dói lembrar, às vezes, do sofrimento que a pessoa passou, Dói você dói abrir o armário, ah, olhar as roupas, né? dói você. Abrir. Quanto tempo às vezes a gente passa guardando, né, as coisas da pessoa, guarda, 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 guarda. Aí toda hora vai lá, abre, olha aquilo e sai deprimido daquilo, né? Você falou uma coisa certa. Esse guardar, agora, ô Solange, você me fez lembrar o processo meu, porque eu passei um tempo guardando as coisas da minha mãe dentro de casa, do quarto, não está lá, dentro do guarda-roupa, porque foi ficando, eu não tocava, 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 aquilo passou, passou, passou. Até que um belo dia eu juntei tudo. Uma coisa assim, parece que eu não sei o que foi que moveu, né, exatamente o que foi que moveu, mas eu levei muito tempo para conseguir tirar os vestidos dela dali e passar adiante e doar, né? Mas teve um momento, e aí eu me lembro do alívio, parece que você tira um peso, né? Você fica mais leve, porque além das coisas ali, das roupas e tudo mais o que tinha ali, com ele foram os móveis, que eu peguei os móveis todos daquele quarto, doei tudo, foi tudo embora. Então, mas a sensação é de uma etapa nova, né? Um reviver, uma esperança diferente, né? Mas eu acho que a viver é o que acontece com cada um de nós, à medida que você vai conseguindo se desprender das coisas, né? Então, o importante é a gente entender que a gente sofre, que não é o fato de estarmos dentro da doutrina que vai tirar a gente da dor, né? A gente sente doer, mas a gente não entra em pânico, a gente não se desespera. E Kardec, lá no comentário da 936, no Livro dos Espíritos, ele afirma lá que é uma das mais legítimas dores é a perda, né, de um ente querido. Vamos lá. É a separação, né? Separação. Não é difícil. E aí tem o item 1 de que ela fala sobre o tempo das nossas emoções não é o mesmo tempo dos acontecimentos nem do pensamento, porque são coisas que caminham, né, separadamente. Então vamos lá, Lívia, podemos trocar. Então, vamos ver essa afirmativa aí que eu fiz. Pode dar dois cliquezinhos aí, Lívia. Eu já entendi que a pessoa partiu. Meu entendimento já foi. Clica de novo, Miriam. Entendimento já foi. Já chegou. A pessoa partiu, no fim do dia eu não vou ver que ela retorna para casa, ela não vai chegar, vou ficar esperando naquele horário, ela não vai chegar. Eu já sei que ela está no mundo espiritual, eu sei que a morte não existe. Então, se eu sei de tudo isso, se o meu cognitivo já deu conta disso, o meu pensamento já deu conta disso, o meu coração também já deu conta desse sentimento. Não é verdade? Sim? É sempre assim? Pode Não, ser às para vezes. ou não nunca. Olha só, É tá? para alguns. É. Alguns, né? Para alguns, né? Porque a minha cabeça está clara, né? Por isso que ela fala que o tempo do pensamento, né? O teu pensamento, ele vai trabalhando. Você vai botando isso na cabeça, vai. É, mas chegar a tal hora, a hora de fulano chegar do serviço, ele não vai chegar, estou sabendo. Mas dá aquela hora, você vai lá e abre a porta e fica esperando que ele apareça, né? Você fica querendo, você liga para a pessoa todos os dias, e não posso mais ligar. Eu me pegava fazendo isso várias vezes. Eu falava assim, hoje ainda não liguei para a mamãe. E do nada fazia, hã? Como assim eu não liguei para a mamãe? Né? E isso aos poucos você vai quebrando. Por quê? Porque o cognitivo registra,
mas o emocional ainda não conseguiu colocar isso, digerir isso, né? Troca esse slide, por favor, Miriam. Temos que respeitar o tempo da emoção até ele concordar com a situação. O que é concordar? É a relação do coração, né? Concordes com o coração. Então, eu entendo com a cabeça, mas eu tenho que entender também com o coração, com a emoção, né? Ela diz assim, que o tempo do pensamento, ele aceita, mas o tempo da emoção, ele concorda, né? Ele concorda que isso tem que acontecer, ele concorda que a pessoa teve que ele concorda que chegou o tempo dele, né? Tipo, assim, a gente concorda com tudo que a gente aceita. Não tem momentos que você aceita um negócio, mas estou concordando muito bem com isso. Os tempos são diferentes, né? E aí ela fala, pode deixar aquele lá, naquele Acho que mosaico, né, do espado. tá. Não tem, aí, esse aí, não para nesse aí um pouquinho. Mosaico, né, que vai formando uma figurazinha, né? Ela faz uma analogia bem bonita, que ela diz assim, é como se a alma da gente fosse um mosaico. A gente vai repetindo assim umas histórias, vai repetindo aquela história, vai repetindo. Aí cada vez que você repete, parece que é uma peça que você vai encaixando num ponto, no outro, né? E aí eu vou criando a imagem. Cada vez que eu conto aquela história, é um detalhe que vai chegando para mim e que eu vou acrescentando a essa minha ação de concordar, né? A alma é meio que um mosaico, é essa comparação que ela faz da alma. E é bastante interessante, né? Porque aí você, à medida que você conta a história uma vez, você vai vendo um ponto, você conta de novo, parece que ela vai te acalmando, né? Ela vai colocando você num outro, a sua ficha vai caindo, né? Que nem a gente usou a expressão do início, a ficha vai caindo e eu vou lá concordando com essa situação. Aí sim, a gente consegue estar de que forma? A gente consegue estar pacificado. Por quê? Porque o tempo do pensamento do cognitivo e o tempo do coração, né, o tempo da emoção, eles estão em equilíbrio. E aí a gente se pacifica. Eu acho que é a hora que a gente consegue ir colocando assim, mexer no armário, fazer não sei o quê, isso tudo faz, né? Podemos ir. Que horas está aí? Sempre vai É, dar tempo. Eu já vi que sempre foi 19h54. Então, segundo item. Para que a vida continue, é preciso entregar. Página 66. E é preciso que a gente entenda que entregar é diferente de largar, de desistir, de abandonar, né? Você entrega, olha o que ela fala. Deus pode segurar que os nossos braços não alcançam, porque é um acontecimento grande demais para a nossa condição humana. Então, se eu estou no momento que eu já estou com as forças exauridas e eu percebo que eu não consigo mais dar conta daquilo, é a hora que eu tenho que partir para a entrega. Senhor, eu ponho isso nas tuas mãos, né? E a gente pede que essa ajuda venha, cuida, leva, acalma o meu coração, pacifica, porque é uma dor grande demais para eu levar sozinho, né? Ela diz que assim, nessa entrega é que a gente consegue continuar a viver, porque essa dor dói muito e a gente precisa de um apoio, né, de um esteio, vamos dizer assim. E a gente entender que entregar, não é porque você largou, eu vou abandonar isso de vez, não é isso, mas é um pedido de socorro, né? Assim, tipo, de coração aberto. Eu não estou aguentando, eu preciso da tua presença, eu preciso da tua ajuda para eu conseguir continuar a viver. É isso que a gente precisa também reconhecer, né? Eu acho que isso tem muito a ver com humildade da gente, de perceber que às vezes a gente quer dar um de durão, né?
eu dou conta, eu isso, não preciso disso, daquilo, e como a gente precisa, né? A gente precisa o tempo todo. Kardec, lá na questão 936, isso aí é citação dela, tá? Eu não coloquei porque eu quis, eu fui nas citações dela. Todas as citações que estão aparecendo no Livro dos Espíritos, eu tirei da citação dela, tá? Ela diz que, ele diz assim, o espírito é sensível à lembrança e às saudades dos que lhe eram caros na terra, mas uma dor incessante e desarrazoada o toca penosamente, ou seja, eles sofrem tanto quanto nós quando veem como eles nos deixaram, é como se a gente desse para eles uma culpa, né? Eu estou assim por sua causa, você foi e me deixou nesse estado. Então, eu acho que assim, quando Kardec coloca isso para a gente, é uma forma de nos mostrar o quanto que a gente precisa entender que a nossa postura, né? A nossa abertura para a vida nesse momento vai ajudar esse ente que partiu a se recuperar, a se recompor também, né? Porque o luto é dos dois lados. Porque eles sentem também. A gente não pensa nisso, né? A gente só pensa na gente. A gente chora, a gente esperneia, a gente sofre, a gente grita, mas a gente não para pensar que ele também que foi, está ali sentindo a mesma falta de mim, né? O mesmo cuidado que ele precisava, que eu dava para ele está sentindo a falta desse cuidado também. Então, o luto é dos dois lados. Assim como eu preciso achar esse caminho, né, para eu me reerguer, para eu me reestruturar, ele também precisa. E eu posso colaborar com essa recuperação dele à medida que eu não me desespero, né, que nem a gente falou lá atrás, uma dor desarrazoada, né, aquela coisa mais que mata, que desespera, que acaba. Por quê? Porque isso chega para ele na mesma proporção. Então, dificulta o caminho, tanto o meu quanto o dele. Olha lá, nós sentimos, eles sentem também. Vai lá, é uma via de mão dupla, né? Vamos dizer assim. Aí então, não posso, né? Eu não posso sentir dor, não posso sofrer para não atrapalhar o caminho dele. Não, não é bem assim. Não é que eu não possa sofrer, não posso sentir dor, porque dor a gente vai sentir. A gente precisa sentir a dor, trabalhar a dor, encontrar um caminho para a gente poder se levantar, porque é uma forma da gente colaborar, né? Porque os dois lados melhoram quando a gente concorda. Olha a ideia do concordar lá atrás, né? Quando o coração aceita. Então, quando eu concordo com essa partida, né? Quando os dois concordam, ele também concorda, estava na hora dele partir e tudo mais, os dois lados ficam pacificados, conseguem experimentar essa sensação de paz e de consolo, né? Porque os dois estão vivendo essa emoção de concordar. Chegou a hora, era a hora de eu ir, é a hora de eu continuar a minha caminhada em uma outra dimensão, de uma outra forma, com outros aprendizados. Então é preciso que a gente entenda que o que a gente sente, a gente faz refletir, né, no sentimento do outro que se foi. E ela fala sobre o desapego, né? Entregar é um exercício de desapego. E é muito legal algumas comparações que ela faz, né? Borboleta indo embora e tudo. E aí ela mostra, né? Pode clicar de novo, Miriam, vai aparecer alguma coisa mais aí. Isso. Ela vai falando, ela cita, né, o processo da reencarnação do Sigismundo, lá do André Luiz. Ela só cita, não entra em detalhes, porque a ideia não é estudar reencarnação. Mas, enfim, ela fala dos estreitamentos de laços durante a gravidez,
né? Como que a mãe se une ao bebê e eles, em momento, parecem ser um só. E essa coisa é mágica e é intensa, é tão intensa, né? Que quando o bebê sai da barriga da mãe, troca aí, menina, esse olharzinho, nessa busca do contato do olhar, tipo, onde que eu estava aqui agora, onde que eu estou, né? Essa busca por alguém, por aquele aconchego e tudo mais, esses laços começaram, ali já começa um processo de, né, de separação que a gente não percebe. A gente não pensa nisso, a gente está doido para ver a carinha da É, criança, né? mas o bebê atravessa uma espécie de luto com o nascimento, porque ele Certeza, recebia, né? ele estava protegido, ele estava aquecido, ele estava alimentado, ele não sentia fome, e E agora ele agora começa a sentir todos os estímulos, ouvir o que está acontecendo, e tudo mais. ele E, perde aí, aquele colinho lá quente e é e tirado. aquele colo não é aquele colo, aquele calorzinho não é 100% do tempo É o mais. mesmo, mas, né? Então, aí já começa também um processo de separação do nosso bebê, do nosso filho, né? E a gente não se apercebe disso. E aí ela vai fazendo uma gradação. Vamos lá, Miriam. Olha lá. Que o bebê sai da barriga para os braços da mãe, depois sai do peito para a cadeirinha, e olha como é que vai criando um movimento do afastamento, né? Sair da cadeirinha, tá no chão, porque quando tá na cadeirinha, você tá agarrado nele ali, né? Ele não sai dali, tá pertinho de você. Do chão para a creche, e aí quando a gente larga na creche, a gente chora pra caramba, a criança às vezes nem chora, porque vê aquela porção de novidade, né? As outras crianças e tudo, e a gente vai, só deixa, alguém lá chorou, né? A gente faz isso. E a criança segue feliz porque tem novos horizontes. Isso aí ela vai mostrando um passo a passo de separação, né? A escola, aí começa a passar várias horas na escola, você já começa a deixar lá com outros olhos, com uma outra confiança, né? Fica ansioso pela hora que vai ter que ir lá buscar e tudo, né? Daqui a pouco você consegue deixar ele sair da sua casa e dormir lá na casa do amigo, a muito custo, né? Porque a gente, para deixar ele dormir na casa do amigo, é um problema sério. Eu tive um problema sério com isso, né? Enfim, daqui a pouco ele está viajando, daqui a pouco ele se casa, ou seja, esse processo de separação vai e vai e vai. Esses dias eu estava conversando com a Clarissa, né? E aí a gente estava lembrando, acho que foi ontem à noite, não sei, que ela estava falando alguma coisa que ela queria viajar e tal. Ela falou assim, eu vou comprar essa passagem, eu vou de avião, não sei o que, não sei o que. Eu falei, pois é, né? Quando eu me lembro que a criança chorava, que queria pegar o ônibus para ir para a escola, eu não deixava pegar o ônibus, eu ia levar, ia trazer e tudo mais. Agora a criança está fora do controle. Vai para aqui, vai para ali, vai de ônibus, vai de carro, vai de avião. E agora, viu? Não precisava chorar naquela época, chegou a hora certa, né? E esse processo vai crescendo, crescendo, até a gente conseguir se desvencilhar e deixar a pessoa crescer, né? Voar, né? Porque essa é a ideia, se desenvolver e partir. Nem todos, né, Solange, que nem você falou aí da paciente, né? Cujo filho casou e a pessoa ainda sofre direto com isso, com a distância, né? Mas, Sim, enfim, é um com processo certeza. de... Aí ela diz assim, ó, essa fala dela, você vê que está entre aspas. Aprendemos a nos separar para nos desenvolvermos, nos desfazendo de uma coisa, de outra, até podermos entender com o coração. Ou seja, você vai tirando uma coisa daqui, outra aí, você vai, né, separando, você vai se desligando quando você começa a trabalhar isso, até podermos entender com o coração. Aí você entende como sim. Meu ente querido está em outra dimensão, está em outro momento, outro movimento, e por enquanto nós que estamos aqui continuamos com o nosso aprendizado.
eu tenho que seguir. É isso que ela chama de desapego. E como é que esse desapego se dá? Pode? O desapego seria o caminho da libertação. Nós não pulamos um aí, não mesmo? Não. Acho que não, né? Não. Ah, então vem depois. O desapego seria o caminho da libertação. Ela fala lá na página 69, porque é a hora que você deixa de verdade, né, o outro caminhar, seguir o seu caminho, seguir a sua vida, o seu aprendizado, e eu também sigo o meu, né, porque ambos precisam caminhar. Essa é a ideia da borboleta saindo, a gente associa também a ideia da borboleta ao espírito, né, que vai, que se solta, que passa adiante. Então, está caminhando, está vivendo, está experimentando, se desenvolvendo. Essa é a ideia, desapego e libertação. É Esse verdade. aqui, ó. Ah, era esse aí, né? Esse aí. Como é que acontece esse desapego? Que nem acho que eu não sei se foi a Solange, se foi a Jorge tinha falado, né? Doação da roupa, dos livros da pessoa, arrumação do quarto, né? Precisamos fazer esse movimento para podermos entender que tudo tem o seu tempo, até conseguirmos compreender o amor verdadeiro. Porque eu guardo aquilo tudo ali, porque eu tenho muito amor, né? A ideia que eu tenho quando eu guardo, deixo tudo guardado ali, porque eu tenho muito amor por essa pessoa. Então, a minha cabeça fica assim: se eu me desfizer disso, que amor que eu tenho, não? Que consideração que eu tenho, né? Mas não Edna, eu acho até que às vezes no movimento pode ser até outro. Não se desfaz de nada com medo de que se desfizer daquilo é como se estivesse deixando ir e aí as lembranças vão também, entendeu? Às vezes a essa é a pessoa fica ali, lembrança. mantém aquela lembrança, mantém aquela coisa viva, né? O quarto com tudo dentro, então é como se a pessoa pudesse voltar ou estar ali em algum momento. E quando você se desfaz de tudo, pode parecer para o outro, na sua concepção, que você está se desligando. Ah, tem mais importância Deixa mesmo, aí, né? né? Deixa aí, vai embora. Acho que pode ser por aí, né? Às vezes a Pode pessoa ser por aí. não vai para poder não se desapegar, assim, vamos dizer, espiritualmente, não largar, né? Aí acaba aprendendo mais ainda. Estou aprendendo mais ainda. Olha o que que o outro slide vai mostrar sobre o amor. O amor verdadeiro é o amor que liberta, né? E a gente ainda não consegue compreender isso. Até mesmo nas nossas relações conjugais, né? Vamos usar esse exemplo, né? A gente quer o outro perto, a gente vive uma relação insuportável, mas essa sensação de que tá, eu amo tanto essa criatura que eu tenho que deixar seguir, porque tem que libertar, né? De alguma forma. E esse é o amor que a gente tem que aprender a sentir, que a gente ainda não sabe, né? E teoricamente a gente vem ao longo da vida se preparando, estudando para isso, para aprender a amar desse jeito, né? Amar sem essa posse, né? Esse desejo de ter, de ser meu, de estar aqui perto o tempo inteiro. Essa imagem eu achei muito bonita para relacionar com a ideia da liberdade, do amor que liberta, É bem disso. né? Aí, ó, a experiência da perda de um ente querido nos ensina o desapego. É a hora que ela fala, ah, cadê? É a hora que ela fala do Da criança, como da a menina. gente vai, né? Imagina, estou querendo achar aqui porque eu não copiei a frase dela, mas ela diz: imagina se você tivesse a vitalidade, eu estou falando sobre o desapego da gente, né? Do próprio corpo. Porque você vai, aos poucos, você vai deixando de lado a importância que você dá a essa estrutura física nossa, vai ficando menos importante à medida que você vai chegando em uma determinada idade, adquirir um outro conhecimento, uma nova experiência,
você vai dando valor a outras coisas. Então, você vai aprendendo a se desprender, de se desapegar do próprio corpo e dar valor às coisas mais espirituais. Aí tem um lugar aqui que ela fala assim, não é à toa que é por volta dos 50, 60 anos que as pessoas acabam por se dedicar mais, né, a movimentos mais espiritualistas e tudo mais, porque a gente vai se dando conta, né? Muitos de nós, nem é para todo mundo isso, mas enfim, a gente vai se dando conta de quão passageiro é isso, né? Quão importante é o outro aprendizado, dar valor a um outro, a uma outra experiência, né? Que não é a experiência só do corpo. E é É, uma questão de ir se desapegando, porque uma hora o corpo físico vai perdendo as forças, e a gente, às vezes, a gente vê quanta gente que fica doente, né? E não aceita que está doente, não aceita as limitações. Quem chamou, Ed? fui eu, Solange. Solange. É, eu estava lembrando aqui que desde a antiguidade se fala da sabedoria dos anciãos, que as grandes decisões em muitas civilizações, inclusive nos hebreus e tudo, era o conselho dos anciãos. Entendeu? Então, Moisés fez as leis com um conselho dos anciãos. Entendeu? Então, é essa parte da sabedoria dos anciãos que a gente tem que valorizar, porque eles acumularam uma vivência que nós ainda estamos para chegar lá, digamos assim, a caminho, e que a gente vai acumulando um tiquinho mais a cada dia que passa, e que os nossos filhos ou netos ou sobrinhos mais jovens e tudo mais ainda não compreendem e às vezes até nos cobram coisas que eles fariam como jovens para para um ancião, quando para um ancião a importância já é uma outra coisa. Isso, isso. E a gente vai descobrindo, né, como é importante esse desapego, né? Hoje mesmo eu estava falando alguma coisa com a Miriam, era que eu estava falando da rapidez de fazer as coisas, não foi, Miriam? É isso que eu estava falando. Eu falei assim, cara, eu estou enrolada aqui com as coisas, como eu fazia isso tão rápido? E agora eu não estou conseguindo desenrolar, isso está me dando uma gastura. Aí depois eu falei assim, caraca, acabei de ler um negócio ali, estudando aquilo, o desapego, e eu estou repetindo isso. Ou seja, a gente não tem 30 anos mais, né? É natural que isso vá acontecendo, mas você vê como é que causa na gente essa angústia, porque uma coisa que eu fazia em meia hora, eu estou levando horas para eu poder desenvolver. E eu estava falando do próprio estudo, né? Eu estava fazendo, e aqui eu não conseguia amarrar, e eu não conseguia amarrar, e a cabeça não ia, eu pensava, eu não conseguia organizar aquilo. Que gastura está me dando? É um processo natural. Então, como é que eu vou ficar negando isso, né? É a aceitação e ir desapegando desses valores, né? Desses valores tão arraigados. Esse é o ponto, Dura a gente aceitar, né? né? Duro e É. aceitar. O Eduardo falando, a questão não é como se desapegar, mas entender por que nos apegamos, Ah, né? Por que que isso é tão importante, né? Para mim, né? Verdade. Isso é um grande exercício de desapego para todos, ela se referindo à coisa do corpo, né? Porque o nosso corpo vai perdendo a sua importância para que o espírito possa se dirigir ao essencial. Olha que perfeição. Como seria se aos 60 anos, lá na página 70 apareceu a página. Como seria 70?
assim, aos 60 anos, eu não lembrava mais, eu estava aqui querendo arrancar a página do livro, que eu não sabia onde é que estava. Como seria se aos 60 anos tivéssemos a vitalidade, apegados, despreparados para transcender a vida material? Se a gente tem essa vitalidade toda, né? O que que eu vou fazer? Estou bom. É preciso desenvolvermos nosso olhar para outros horizontes, nos interessarmos por eles. Por volta dos 50, 60 anos, foi o que eu tinha comentado, que eu tinha visto ela falar. As pessoas se dirigem mais para os trabalhos mais espirituais, porque está sentindo essa necessidade, né? É uma outra necessidade que a gente passa a sentir. Então, estamos no curso do desapego para compreendermos que precisamos aprender a amar de um modo mais livre, como é próprio dos espíritos elevados que seremos um dia. Então, um dia a gente vai aceitar, né, Miriam? Eu não estou dando conta do negócio, com certeza. Eu acho que a gente aprende, né? Como ela tem falado esse tempo todo da Tem que gente lidar, né? aprender, a gente aprende, né, a vivenciar de outra forma, agir de outra forma, que a gente pode fazer muitas coisas diferentes, né? E ter resultados bons também, né? Também, né? Tem que ter paciência com a Vamos, gente. tem que ter paciência. A gente tem que ter paciência com nós mesmos, Para né? nós mesmo, né? Como nós mesmos. Lidar com a perda de um ente querido modifica os outros laços afetivos. E aí ela toca no. Eu acabei falando isso lá no início, né? Da gente valorizar a presença do outro na nossa vida, né? E de a gente ou se entregar demais ou não cuidar e tudo para ou se entrega demais e depois sofre muito ou não se entrega ou não vive tanto esses momentos para evitar de sofrer, mas ela questiona, será que vale a pena abrir mão, né, desses momentos com medo de sofrer? Então vamos viver, já que a gente está aqui, né? Bora viver, bora aproveitar isso, bora Sim. aproveitar o tempo que a gente tem, né? Essa é a mensagem que fica. A força para vencer as dificuldades nasce e cresce no encontro com elas. À medida que você vai se aproximando do que o problema chega, você não sabe de onde vem a força para acontecer, né? E aí ela dá um exemplo, pode trocar. Ela dá um exemplo da preparação, né? Você se prepara para uns desafios, tipo, se você tem uma prova, você estuda, 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 isso você consegue antecipar, né? Você vai se preparando para isso. Mas nem tudo acontece, nem em todos os âmbitos da vida é da mesma forma. Porque como é que você vai se preparar para esse desafio da perda, né? Então, às vezes, para fazer uma prova, para cumprir isso, aquilo, eu consigo focar, tenho que seguir esse passo. Mas nem sempre é dessa forma, com essa facilidade, com essa praticidade, é isso que ela diz. A força nasce e cresce no nosso encontro com as adversidades, e nunca antes dele, né? Antes desse encontro, que ela quer dizer. Antes de a gente encontrar os problemas, a gente não tem força. Aí ela diz que ela usava as expressões eu não vou aguentar. Se ela narrando umas situações durante o velório e tudo mais. Ela diz, eu não vou aguentar, eu não vou aguentar. E aí ela disse que era um trabalho com ela mesma, né? Dizendo, eu não sei se vou aguentar. E aí vai mudando a fala. Vou ver se vai dar. Tem uma hora que ela disse que se permitiu e ver o que que ia dar. Vou ver se vai dar. Então você sai de uma negação, não vou, não vou conseguir, não vou conseguir, não sei se vou, mas vou ver se vai dar. Então é uma questão de postura, porque a força vai chegando e aí tem a ver, essa força que chega tem a ver com o nosso preparo, com a nossa entrega espiritual também, com a nossa vivência e tudo mais, com a bagagem individual de cada um, né? Com esse encontro com os problemas. Então, vai chegando e você vai renovando sua força, uma coisa de cada vez, um momento de cada vez, para ir tentando passar por eles, né? E vencendo. Edna, só para você se Pois orientar aí, faltam 10 minutos, tá? a gente já está chegando no final já, porque eu já estou no item 4, já é item 4 já é o último. Né? Vamos lá, pode trocar.
A importância, olha aí que ela falou, dos rituais no processo da cura. Se nos for vedada a possibilidade dessa despedida, levaremos muito mais tempo e passaremos por muito mais sofrimento até conseguirmos acolher o que os nossos olhos não puderam presenciar. Às vezes a gente está num sufoco tão grande, a gente não quer ir ao velório da pessoa, a gente não quer ir ao sepultamento, a gente não quer ver aquilo, não quer, não quer, não quer. E essa negação vai dificultar o teu processo de cura, porque ela diz o seguinte, que à medida que você passa pelos rituais, a caminhada, né? Você está no velório, você recebe cada pessoa que chega, né? Depois aquela caminhada que sai do velório e leva você até o cemitério, até o sepultamento. Aí tem uma hora que ela fala assim, essa caminhada aí também é uma caminhada que você faz dentro de você, né? A caminhada que você vai fazendo, e aí a coisa vai clareando para você. É um tempo a tempo, é um passo a passo. Então, esse ritual todo do processo do velório, do sepultamento, embora muito doído, muito dolorido, muito difícil, ele é importante para o processo de cura da gente, porque olha só que ela fala, até conseguirmos acolher, né, o que os olhos não puderam presenciar. Então, se eu não vejo, aquilo é mais difícil, porque a gente trabalha muito com o concreto, né? O Uhum. concreto ajuda a gente a internalizar e entender as coisas. Se diante dos desafios, ela falando de que uma coisa de cada vez, né? Que enfrentamos na vida, tivéssemos força antecipada, qual seria a função do desafio? Se a gente já tivesse essa noção da força antecipadamente, que desafio, já sei que ia passar por ele, né? Que ia conseguir vencer, né? Então, quanto maior o desafio, maior o desenvolvimento pessoal. Sofrido, difícil, mas apontando para a nossa melhoria, para o nosso crescimento. E ela toca no lance da superproteção que enfraquece em nome do amor. E ela diz como a gente deve, ela vai sugerindo como a gente pode guiar os nossos filhos, né, de uma forma mais livre, para dar espaço para que eles se desenvolvam, para que eles cresçam, porque essa superproteção que a gente vai dando, porque é o excesso do amor, né? A gente não liberta, a gente vai enfraquecendo a personalidade, a força, a gente vai dando, não deixa espaço para que esse espírito se prepare para os desafios que ele tem que enfrentar, né? Quando ela fala enfraquece em nome do amor, é o amor que a gente ainda não aprendeu, o amor que liberta, né? E aí ela fecha esse item 4 citando Kardec, sobre a missão de um espírito protetor. Qual é a missão do espírito protetor e por que que ela fala isso? Porque a gente não está sozinho nunca, né? Então, é a gente chamar, pedir orientação, pedir ajuda, né? Porque esse espírito protetor está ali do nosso lado para nos ajudar. Qual é a missão dele? De um pai com relação aos filhos, de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos. Não é assim que a gente faz com os filhos, né? Consolá-lo nas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Então, a mensagem que fica fechando esse início aí de capítulo é que nunca estamos sós, né? Temos sempre alguém velando por nós, zelando pelo nosso bem-estar espiritual e material, espiritual principalmente. É preciso que a gente reconheça que a gente não está só, que a gente caminha por essas trilhas difíceis. Às vezes a gente acha que não vai dar conta, que não vai conseguir, que não vai aguentar, e aí a força vem, como ela disse, a cada momento se renovando, a gente não consegue explicar como, mas é em função de quê? Do amparo espiritual que a gente tem. Então, eu acho que é isso. Acho que a gente fechou nesse slide uma última reflexão dela nesse item. Falei muito, né? Ainda temos 4 minutinhos aí, se alguém quiser
fazer algum comentário, alguma coisa O Eduardo escreveu interessante. no chat de novo. Ele escreveu, a Edna começou a ler, mas só leu o início, mas tem mais coisas aí interessantes, né, que ele colocou. Bom, eu vou ler aqui, então, tá? A questão não é como se desapegar, mas entender por que nos apegamos a pessoas, ideias, crenças, bens. A observação atenta do apego é o que traz a liberdade. A mente, ao observar a sua própria dependência e medos sem julgamento, naturalmente se liberta do peso do apego. A verdadeira liberdade não é estar indiferente, mas sim observar o apego a uma casa, a um emprego ou a uma pessoa, compreendendo a insegurança que causa esse desejo de posse. O desapego verdadeiro é o amor em sua forma mais pura, sem posse. É isso aí que ele escreveu, né? Se tiver mais alguém que queira fazer algum comentário, fique à vontade. Senão, a gente pode partir aí para a nossa prece final, né? E depois a Miriam vai baixar a gravação e vai disponibilizar o link. Thelma, quer fazer algum comentário? Coisa? Não. Então, a gente pode encerrar, então, com a prece, né? Vou pedir a Isabel. Isabel, você pode fazer a prece final para a gente? Oi, sou eu mesmo? Posso? É você Claro. mesmo. Se você Tá, puder, ok. agradeço. Então vamos fechar os nossos olhos. Amado Pai, agradecemos por este momento de reflexão e aprendizado. Hoje, compreendemos que a morte não é o fim, mas apenas uma nova etapa da jornada da alma. Pedimos que tuas bênçãos, Senhor, alcance todos aqueles que sentem o vazio da ausência física, transformando a dor da saudade na esperança do reencontro. Fortalece a nossa fé para aceitarmos os teus desígnios, sabendo que o amor é um laço eterno que o tempo não apaga. Ampare os nossos entes queridos que retornaram à pátria espiritual, para que sejam recebidos com luz e amparo. E que nós, que aqui ficamos, Senhor, saibamos honrar suas memórias, vivendo com coragem, paciência e gratidão. Que tua luz permaneça em nossos lares e em nossos corações e também em nossos pensamentos durante toda a vida, mas também durante toda a semana. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada, Isabel. Muito obrigada, Edna, pelo estudo. Foi muito bacana e realmente trouxe muitas reflexões. E aí a gente tem a continuidade a semana que vem, não é isso? E a gente Então, vai do item 5 ao item 9. assim a gente encerra o estudo de hoje. Miriam, pode